Após torrar R$ 216 mil com hotel de luxo, Lula se muda para o Alvorada. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Enquanto aguardava a reforma tocada por Janja, Lula estava em luxuosa suíte de um dos hotéis mais exclusivos de Brasília. O presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram no início da noite desta segunda-feira, para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O casal presidencial reclamou publicamente das instalações e submeteu o palácio à reforma, tudo sem licitação. Nos 36 dias desde a posse sem ocupar a Alvorada, Lula e Janja estavam instalados na luxuosa suíte presidencial do Hotel Meliá Brasil 21, um dos mais caros e exclusivos da capital federal. Com a diária da suíte na casa dos R$ 7 mil, o pagador de impostos desembolsou mais de R$ 216 mil para bancar a confortável estadia do petista no hotel. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Em seu primeiro mandato, de 2003 até 2006, Lula gastou R$ 22 milhões no cartão corporativo, valores da época, sem correção da inflação. Ao todo, foram mais de R$ 29.100 utilizações do cartão nos 4 anos, especialmente em gastos com hospedagens, que somaram mais de 14 mil utilizações do cartão e cerca de 6,2 milhões desembolsados. No segundo mandato, de 2007 até 2010, os gastos de Lula somaram 21,9 milhões em mais de 36,7 mil compras. Os valores gastos nos 8 anos de gestão do petista somam cerca de 111 milhões, conforme correção pela inflação, IPCA. Ministra da Casa Civil de Lula desde 2005, a ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita em 2010 e gastou 24,5 milhões em seu primeiro mandato, valor à época. Já no segundo mandato, interrompido após sofrer um processo de impeachment, a petista gastou 8,5 milhões nos 2 anos que ficou como presidente. Em seus 5 anos e meio de mandato, a ex-presidente gastou cerca de 40,4 milhões com o corporativo, corrigida a inflação de lá para cá. Até então vice de Dilma, Michel Temer, MDB, assumiu a presidência em agosto de 2016. Nos quase 2 anos em que chefiou o país, Temer gastou 10,2 milhões de reais, aproximadamente 11,5 milhões em valor corrigido pelo IPCA. Os gastos do ex-presidente Bolsonaro incluem hospedagens em hotéis, alimentação, compras em mercado, pedágios de rodovias e farmácias. Somente em alimentação, as despesas do ex-presidente somam 10,2 milhões. Desse total, R$ 581 mil foram gastos em padarias, 408 mil em peixarias e 8,6 mil em sorveterias. Bolsonaro também chegou a gastar 109,2 mil em um único dia em um restaurante em Boa Vista, RR, onde o prato mais caro era R$ 50. Lançado em setembro do ano passado, o cartão da transparência permite acompanhar os gastos dos deputados federais com a cota para o exercício da atividade parlamentar. Querem indicar políticos para estatais, mas Mendonça trava Lewandowski. Lei das estatais, Mendonça reage a Lewandowski e devolve processo ao plenário. O julgamento sobre a indicação de políticos para estatais teve mais uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal, STF. O novo capítulo passa por uma queda de braço entre os ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça. O processo pode flexibilizar as restrições para a nomeação de políticos a cargos de comando em empresas públicas. As regras estão previstas na Lei das Estatais, aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer, MDB, para impedir o uso das indicações como moeda de troca no jogo político. A ação é movida pelo PCdoB. O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski, que está prestes a deixar o tribunal porque completa 75 anos, idade limite para ocupar uma cadeira na corte. Ele suspendeu nesta quinta-feira, 16, o trecho da lei, abrindo caminho para as indicações políticas. Na prática, ao decidir monocraticamente, Lewandowski furou o colega André Mendonça. Isso porque Mendonça havia pedido mais tempo para analisar o caso. Ele fez isso por meio do instrumento chamado pedido de vista, uma prerrogativa de todos os ministros do tribunal. Quando há um pedido de vista, a análise do processo é travada. Via de regra, a ação só volta a ser pautada pela presidência do STF depois que o ministro libera os autos ou se passarem mais de 90 dias.
O pedido de vista de André Mendonça foi feito na semana passada, quando o julgamento da ação foi iniciado no plenário virtual do Supremo. Isso quer dizer que ele poderia engavetar a ação no próprio gabinete até junho, ou seja, até depois da aposentadoria de Lewandowski. O processo continuaria no acervo para o sucessor. Lewandowski decidiu usar os poderes de relator com a justificativa de que há excepcional urgência no caso e perigo de lesão irreparável, porque as assembleias para a eleição de diretores e membros do Conselho de Administração das estatais estão marcadas para o final de abril. O ministro também submeteu a própria decisão ao plenário, o que na prática força a retomada da discussão no colegiado, ainda que em caráter liminar, provisório. O julgamento da decisão monocrática de Lewandowski foi marcado no plenário virtual para os dias 31 de março a 14 de abril. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Em um intervalo de menos de 4 horas veio a reação. André Mendonça liberou o processo para julgamento no mérito, o que significa que a decisão do plenário não será provisória sobre a suspensão nas normas da lei das estatais, mas definitiva sobre a constitucionalidade dessas regras. A manobra não é usual. Os pedidos de vista tendem a ser consideravelmente mais demorados, tanto que o STF alterou o regimento interno no final do ano passado para determinar que os processos serão liberados automaticamente para inclusão em pauta se o prazo de 90 dias para a devolução da vista não for respeitado. Há ainda uma outra variável em disputa, a modalidade do julgamento. Interlocutores do ministro Ricardo Lewandowski avaliam que ele gostaria de manter a votação no plenário virtual, longe da TV Justiça e da opinião pública. Mas se algum ministro pedir destaque, a votação precisa ser transferida para o plenário físico. Cronologia. Julgamento é iniciado no plenário virtual do STF no dia 10 de março. André Mendonça pede vista, mais tempo para análise, e interrompe a sessão antes dos votos dos demais ministros. Relator, Ricardo Lewandowski aponta urgência. Decide monocraticamente suspender as restrições a indicações políticas nas estatais e submete a decisão provisória ao plenário em sessão marcada para os dias 31 de março a 14 de abril. Mendonça reage rapidamente e devolve o processo para julgamento do mérito, em data ainda não definida. Isso tem preocupado o cacique do Partido dos Trabalhadores, que já falam em insegurança jurídica e, em consequência, imprevisíveis. De fato, é isso que está ocorrendo e a situação tende a piorar enquanto Lula estiver na presidência. A Fazenda do Inho, propriedade de pouco mais de 300 hectares, ocupada nesta semana por indígenas da etnia Guarani Kaiowá, no município de Rio Brilhante, pertence ao presidente do diretório do PT, naquela cidade, José Raul das Neves Júnior. Além dos indígenas que reivindicam a área e alegam que há um estudo antropológico que indica que o local pertencia a seus ancestrais, o local também é cobiçado por outro ator importante dos conflitos agrários brasileiros e sul-mato-grossenses, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O petista proprietário das terras alega que pode ter prejuízos financeiros. Há 280 hectares de soja plantados, e somente 40 hectares foram colhidos. Mais de 200 índios tomaram o local. Segundo a liderança Guirarandu que está no local, a movimentação serve para acabar com as muitas décadas de dureza, fome, violência, racismo, veneno, intoxicação, confinamento, ameaças e trapaças dos fazendeiros, para poder garantir a Constituição Federal. O ex-governador Zeca do PT, que também é proprietário de terras, fez um veemente discurso na Assembleia Legislativa contra a ocupação indígena. Veja o vídeo. Pelo pronunciamento que faz. É uma barbaridade o que está fazendo com o companheiro, amigo Raul, na sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena, e do outro, 2 ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foi colhido. E pior, proibindo consequentemente de plantar o milho. Na minha ida a Brasília, fiz questão de dizer às autoridades do governo Lula, com quem dialoguei, a preocupação com o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. É uma vergonha. E quero, deputado Pedro Seu Neto, aqui nesta casa, me manifestar como deputado do PT. Não contem comigo essa gente que, sem nenhuma razão,
ocupa, invade propriedades produtivas, gerando uma insegurança jurídica e correndo o risco de consequências que a gente não tem dimensão do que pode acontecer. E veio PF prende 9 suspeitos em operação contra a facção que planejava matar Moro e outras autoridades. O promotor de São Paulo, Lincoln Gaquia, também estava entre os alvos. Uma operação da Polícia Federal desmontou nesta quarta-feira, 22, um plano criminoso articulado ao longo de meses por uma quadrilha. Autoridades e servidores públicos eram os alvos de sequestros e de assassinatos. Entre essas pessoas estavam o senador Sérgio Moro, do União Brasil, a família dele e um promotor de São Paulo. Agentes da Polícia Federal precisaram derrubar uma parede para chegar ao esconderijo usado pela quadrilha. O endereço em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi um dos 24 vistoriados nesta quarta pela Operação Sequaz. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão também em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia. A Polícia Federal tinha ordem da Justiça para prender 11 suspeitos de participar de um plano para sequestrar e matar autoridades de Estado. Essa é uma investigação que já transcorre há vários meses e que trouxe essa preocupação em razão do nível de risco de ameaça de várias autoridades públicas. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Mas o que nós temos a convicção é de que o momento da deflagração mais oportuno foi esse, e portanto, a polícia agiu cumprindo a sua missão constitucional, cumprindo um papel de polícia de Estado, fazendo a operação que tinha que fazer nessa data, diz o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga a facção criminosa paulista, era um dos alvos dos bandidos. Ele também descobriu que a quadrilha pretendia atacar o senador Sérgio Moro, a mulher dele, a deputada Rosângela Moro, ambos do União Brasil, e os filhos do casal. Na lista de alvos da quadrilha estavam outras autoridades e funcionários da segurança pública no país. Os promotores identificaram que a quadrilha começou a monitorar o senador Sérgio Moro e a família dele no dia 27 de janeiro. 3 dias depois, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrugo, e o promotor Lincoln Gaquia foram a Brasília e se reuniram com Moro, com a deputada Rosângela Moro e com as polícias da Câmara e do Senado. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 22 de março, a Operação Sequaz. O objetivo é desarticular o plano feito pelo primeiro comando da capital, PCC, de sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o ex-juiz e senador Sérgio Moro, União Brasil PR, e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAECO. O fato rapidamente repercutiu em todos os veículos de comunicação. Veja o trecho da reportagem abaixo. A quadrilha tinha a intenção de sequestrar e em outros planos havia também a intenção de praticar homicídios contra a autoridade, incluindo Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro falou em plenário sobre investigação que apontava para tentativa de sequestro e atentado. O senador se manifestou com veemência e disse: se o crime tem revólver, temos que ter metralhadora, se referindo ao PCC. Veja trecho do vídeo. Gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O presidente Lula, que havia feito declarações de ódio contra o senador, teve o ministro Flávio como seu defensor. Veja na sequência. Não se pode pegar isoladamente uma declaração de ontem literalmente, e vincular uma investigação que tem meses.
entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder aqui. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Em que o nosso governo e em que a Polícia Federal, atuando de modo técnico e independente, cumpriu a lei e obteve um êxito extraordinário, mostrando que nós não temos nenhum aparelhamento político do Estado, nem a favor nem contra ninguém. A verdade é que as manifestações do presidente não soaram bem e, após ser indagado sobre suas afirmações, ainda colocou em dúvida o trabalho da própria Polícia Federal. Ao dizer que pode ser a armação de Moro, o presidente sorriu ao fazer a ilação, para depois falar que precisa ser cauteloso, e emendar com a seguinte frase: é visível que foi a armação do Moro. Veja as absurdas afirmações do presidente Lula. Para atacar o Moro e as autoridades públicas. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o Moro não é minha preocupação. Moro rebateu as alegações do atual presidente. Veja e entenda o que está acontecendo. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público de São Paulo de uma ameaça a mim e a minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se, diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. E você, o que acha sobre tudo isso? Concorda com as afirmações do presidente? Deixe sua opinião nos comentários. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.